Oi, meu nome é Maico, meu sinal em Libras é um M, tocando a barba. Minha audiodescrição, eu estou de camisa vermelha, eu uso cabelo curto, de cor preta, eu uso óculos de grau, atrás de mim tem um fundo branco, né, uma parede branca. E hoje eu vou falar um pouco sobre a relação, né, da teoria de Vygotsky dentro de um contexto, né, da prática do ensino de química, né? Então, primeiramente, eu vou falar alguns pontos, né, que é a linguagem, né, na perspectiva de Vygotsky, a mediação semiótica, né, dentro desse contexto, conhecimento espontâneo científico, e depois eu vou fazer algumas considerações em relação à importância, né, dessa teoria no âmbito do ensino de química, né? Então, o que seria a linguagem no contexto da teoria de Vygotsky, né? Usando como base, né, Pino, né, que traz aí uma interpretação, né, do manuscrito de 1929 de Vygotsky, ele traz que a linguagem, né, ela ganha um novo significado na perspectiva de Vygotsky. A linguagem ela não é uma linguagem somente oral. A linguagem ela carrega, né, o que seria a linguagem? Ela carrega, além da questão verbalizada, ela traz a questão cultura e história. Então ela ganha um outro sentido dentro da perspectiva que o Vygotsky traz, né? E diante disso, né, quando a gente pensa na linguagem nessa perspectiva, nesse novo contexto, ele traz também que essa linguagem ela tem as suas relações, e a relação que ele traz é a relação da mediação semiótica. Essa mediação semiótica seria a instrumentalização. O que seria essa instrumentalização? Seria algo que algo concreto, né, natural ou de maneira concreta, que vai auxiliar no conhecimento e na perspectiva aí dos pensamentos cognitivos superiores também. Então, a mediação semiótica para Vygotsky é de suma importância dentro das questões de aprendizagem. E pensando nesse viés, nós temos aí, ele traz também a questão do conhecimento espontâneo e conhecimento científico. E aí, para tratar o que é o conhecimento espontâneo, é o conhecimento histórico, cultural. É aquilo que você carrega historicamente e culturalmente no meio social, que são os pensamentos espontâneos. Alguns outros autores, dentro, por exemplo, da área de ensino de química, vai trazer que são os saberes, que são os conhecimentos prévios, né? Eu trago aí como referência até o próprio que trabalha com essas questões de Vygotsky, até o professor Gerson Moll, né? Que ele vai trabalhar sobre essas questões dos saberes, né, dos conhecimentos prévios ou saberes populares. Então, é aquilo que o sujeito traz durante a sua história e cultural, né? Pensando na teoria histórico-cultural e de Vygotsky. E o científico é aquilo que é formalizado, né? É o conhecimento já formalizado dentro do âmbito, por exemplo, do sistema educacional, né? Aquilo que é formalizado é aquilo que aquele conhecimento que vai sendo desenvolvido, né, dentro do âmbito de um sistema formal. E para a gente entender melhor isso, eu vou trazer para o lado agora, saindo um pouco da teoria, mas levando em consideração, claro, ela, para as questões de prática no ensino de química. Por exemplo, para tratar tanto da linguagem como da mediação semiótica, conhecimento espontâneo científico, o Vygotsky ele traz aí essa questão das zonas, zona de desenvolvimento proximal, a zona de desenvolvimento real, né, a proximal e a potencial. E aí eu vou trazer um exemplo dentro do que eu faço, né, que a gente propõe dentro da química, que seria o quê? A zona de desenvolvimento real, vou pegar uma temática, a gente trabalhando com a temática, seria, por exemplo, o etanol. O etanol, a temática da aula é sobre etanol. O que seria os conhecimentos, a zona de desenvolvimento real? É o que o estudante sabe sobre o etanol, né? O que ele é socialmente, como que ele é produzido, o contato e a criação, né, desse conhecimento que ele já tem, que seria o conhecimento prévio, seria a zona de desenvolvimento concreto, real. A zona de desenvolvimento potencial seria já a mediação semiótica, seria a instrumentalização. Segundo Vygotsky,
aquilo que a criança ainda não consegue desenvolver sozinha. O real seria aquilo que ela desenvolve sozinha. Então, dentro da química seria a instrumentalização. É aquilo que o professor, a partir da mediação semiótica, ele vai propor para que aquele estudante sobre a temática álcool, etanol, né, já vai, o caráter científico, ele vai contribuir no desenvolvimento daquele conhecimento prévio que ele já tinha, ou que ele já tem. Então, e aí a gente pensa na educação, inclusive na perspectiva da educação especial, a gente poderia pensar em modelos representacionais sobre a instrumentalização, que seria uma simbologia científica e entre a questão dos signos, dentro desses pressupostos, né? E aí seria um modelo, né, geométrico do etanol, e aí a gente poderia trabalhar a partir desse modelo, produzir ele de uma maneira inclusiva. Então, o tamanho da representação do átomo de tamanhos diferentes, a textura, né, das bolas que a gente pode utilizar. Então, uma pessoa que tem alguma deficiência visual, ele pode também aprender a partir dessa instrumentalização. Então, pensando nesse conhecimento que seria a zona de desenvolvimento proximal, que ele não consegue ainda desenvolver, ele não conhece o que é molécula, não conhece o que é átomo, por exemplo, e o que é o etanol dentro dos conhecimentos químicos. E aquilo a gente vai mediando a partir de atividades, né, modelos representacionais, que é próprio da área de química. E ao final da atividade seria a zona de desenvolvimento potencial, aquilo que realmente ele já conseguiu desenvolver daquilo que ele já sabia, ele já consegue fazer sozinho, ele já sabe identificar o que é uma molécula, ele já sabe que átomos têm tamanhos diferentes, ele sabe qual é o sentido do etanol em questões sociais, ele já consegue problematizar a questão do etanol, não somente com aquilo que ele já sabia, mas aquilo que ele já consegue desenvolver. Então isso seria a zona de desenvolvimento potencial. Então, né, e aí as minhas considerações sobre isso, é o quanto que a teoria de Vygotsky é importante dentro da educação científica, dentro do ensino de química. Então, é uma luz que a gente pode estar utilizando para realmente ter uma educação inclusiva, uma educação transformadora, né, e cidadã, como propõe até o professor Paulo Freire. É isso. Obrigado.